iniciamos agora o 30º mês espírita, em comemoração aos 70 anos de existência do nosso querido abrigo. Nossa, de todos nós. São 70 anos que irá completar agora, mais precisamente no dia 28 de agosto, seguinte agora. Portanto, é para nós motivo de muita alegria e muita gratidão. Convidamos o grupo Arte Luz, que vai cantar uma música para nós. Na sequência, a nossa querida irmã Carmen, primeira vice-presidente da casa, fará a prece de abertura. O nosso muito obrigado. Confiança
Convidamos então as pessoas que nos acompanham nesse momento para que fechemos os nossos olhos, permanecendo conectados com a espiritualidade superior. Mestre querido, nosso coração está em festa, porque há 70 anos essa casa traz consolo aos corações sofridos e acolhe os idosos, carentes de toda forma, necessitados de amparo e de cuidado. Estamos felizes, Mestre, porque podemos, já há muitos anos, com o evento do Mês Espírita, divulgar os teus ensinamentos amorosos, que possibilitam as reflexões necessárias na direção da nossa transformação moral, tão importante nesses dias atuais. Nossa palavra hoje é gratidão a Deus, ao teu trabalho, Mestre querido, e à espiritualidade benfeitora que sempre nos acompanha, em especial a equipe do Dr. Bitan, que há tantos anos labuta nessa instituição. Queremos, nessa noite iluminada, agradecer a vinda do nosso companheiro que fará a exposição da noite, que vem de longe trazer as tuas mensagens amorosas, querido Jesus, para compartilhar conosco. Assim sendo, muito contentes, muito felizes, nós damos por aberto o trabalho da noite de hoje. Que assim seja.
querida amiga Janice, Ângela, integrantes do Arte e Luz, a nossa eterna gratidão. Muito obrigado, Luiz. Meus irmãos, nós resolvemos, em diretoria, fazer uma singela homenagem a todos os trabalhadores durante esses 70 anos de existência do abrigo, da seguinte forma: a cada sábado nós chamaremos aqui um ex-presidente da casa para fazer a apresentação do nosso expositor da noite. E nesta noite nós chamamos o seu Teltes Cardoso Farias, foi presidente da Casa Espírita na gestão de 1976-77, na gestão de 82 a 85, na gestão de 90 a 93, na gestão de 2000 a 2003, na gestão de 2008 a 2011, e é o nosso organizador do mês espírita. Por gentileza, seu Telso. Boa noite, irmãos. Essa turma, eles não sabem o que é coração de velhinho. Se eles soubessem, eles não faziam isso. Que ainda mais de velhinho infartado que nem eu. Bom, vou apresentar o Lacordaire para vocês. Essa criatura querida, amorosa, fraterna, que fazia mais ou menos uns 12 anos que ele não voltava aqui. Então, temos a felicidade de receber nessa noite o nosso irmão Lacordaire Abraão Fayad, que é nada mais nada menos que presidente da Federação Espírita do Mato Grosso. Mato Grosso é lá em cima, ele está em Cuiabá. Criaram o Mato Grosso do Sul depois, né? Então, é uma honra receber o nosso querido irmão. Depois de tantos anos, ele tinha estado conosco umas 3 vezes, no mínimo, antes aqui. E os anos passam e a gente vai passando também. Então, com alegria muito grande, o nosso irmão é profissional da área da psicologia, é psicólogo clínico, trabalha na área há muito tempo, tem uma vasta experiência aconselhando, atendendo profissionalmente como psicólogo, junto com o doutor Alírio de Cerqueira Filho, onde lá em Cuiabá eles têm o Instituto Plenitude, que é uma organização também conceituadíssima, um trabalho muito largo e, sobretudo, é um trabalhador espírita da primeira hora. O que eu quero dizer da primeira hora? Nasceu em lar espírita. Ele só teve 13 irmãos. A mãe teve 14 filhos. Ficou viúva com 38. Com 14 filhos. Vocês imaginam. Olhem bem para ele. Não é? É um trabalhador que então está dentro da doutrina espírita desde que nasceu, no Centro Espírita, milita no Centro Espírita Cuiabá, que é o mais antigo da cidade, e é também membro do Conselho Superior da Federação Espírita Brasileira, é um dos seus integrantes, e outros títulos que vamos deixar isso para lá. O importante é o trabalho como servidor dedicado da causa de Jesus. Ele chegou aqui quarta-feira passada, onde esteve falando na CEDIC, e nós agradecemos a participação dos companheiros da CEDIC, já no início da sua chegada. Ontem, ou melhor, quinta-feira, ele falou no Lar de Joaquina,
Também agradecemos aos companheiros do Lar de Joaquina, que porventura estejam presentes, a participação conosco. Ontem estivemos na cidade de São Cepé, onde ele fez palestra na Associação Espírita Jesus Nazareno, naquela cidade. E hoje, então, iniciamos o nosso 30º mês espírita, do aniversário dos nossos 70 anos. Você é de casa, portanto, fique à vontade, fale bastante, só não ultrapasse 2 horas, não é? Porque aí pode dar galho. Um abraço, querido. Boa noite. Que as doces vibrações do amor de Jesus possam prosseguir nos envolvendo e aquecendo as nossas almas. 70 anos de uma casa espírita. O espírito Joana de Ângeles, ela nos afirma que uma casa espírita, para ter credibilidade no mundo espiritual, leva 10 anos. Imagina essa casa, 70 anos. Quantas almas foram aqui, passaram por aqui e hoje se encontram no mundo espiritual trabalhando diuturnamente, alimentando o ideal e a chama do amor de Jesus em nossos corações. Victor Hugo, que é o gigante da pena, ele afirma que quando se abre uma escola, fecha-se muitos presídios. E quando se abre uma casa espírita? Que é um lar, uma escola, um hospital, conforme nos diz o Espírito André Luiz. Então imaginemos o valor dessa casa espírita no mundo espiritual. E o investimento que nós, aqueles que somos responsáveis pelas direções, pela a coordenação de atividades como essa, também recebemos. Então, o amparo de Jesus, de Deus, incessantemente. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês. É um assunto de grande importância para todos nós. Estaremos fazendo uma exposição, não no sentido técnico, mas para que nós possamos, ao sair daqui, com algumas reflexões que nos ajudem a nos tornarmos pessoas melhores. A cura espiritual da depressão. Este homem, Hippolyte Lyon Denisard Rivail, poliglota, discípulo de Henri Pestalozzi, estudou em Verdun, na Suíça. Pestalozzi é o pai da pedagogia moderna. Até Pestalozzi, a criança era tida como sendo um mini-adulto. E para aprender, muitas vezes, era através do castigo. Pestalozzi coloca pelo contrário: educar é coisa do coração. E o professor Rivail absorveu todo esse conteúdo e essa estrutura de pensamento amoroso, responsável, do seu mestre, Henri Pestalozzi. De volta a Paris, a Cidade Luz, ele colabora com a estrutura da educação da França, editor de vários livros, mas, em um certo momento, um amigo, o senhor Fortier, magnetizador, o convida a participar dos fenômenos das mesas girantes. Ele, um homem altamente ocupado, ele se declinou do convite. Mas o amigo, o senhor Fortier, um homem sério, volta a dizer: professor Rivail, as mesas não somente mais bailam, como também respondem às perguntas das pessoas ali presentes. E ele, naturalmente, como homem de ciência, foi e participou pela primeira vez na casa da Madame Brené Maison, quando ele viu a mesa respondendo
ele parte de um princípio científico, positivismo, não há efeito sem causa. E ele então pergunta, o que é que está por trás deste fenômeno? Porque o fato da mesa responder é um efeito inteligente. Haveria de ter uma causa inteligente. E a mesa então responde, somos nós as almas dos homens que já vivemos na terra. A partir dali, o professor Rivai, junto com os amigos, passam a pesquisar este fenômeno. Depois de um certo período, percebe que está diante de um profundo tratado de filosofia, religião e ciência. E, naturalmente, na grandeza da sua alma, ele apaga como o professor Rivai, sem deixar de brilhar, e passa para a história da humanidade como Allan Kardec, porque veio a lume no dia 18 de abril de 1857, na cidade de Luz, Paris, o atestado de óbito da morte. Porque até o advento da doutrina espírita falava-se que a alma sobreviveria à disjunção celular. Mas é com a doutrina espírita que nós vamos ter a comprovação. E traz também uma visão de um Deus não antropomórfico, um Deus forma humana. E na primeira questão, ele já pergunta que é Deus, não quem é Deus. Porque o quem, o próprio verbete deduziria que é alguém. Quem fez esta mesa? Alguém a fez. Ele pergunta o que é Deus. E nós temos a resposta deste Deus não antropomórfico, não forma humana. Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Mas ele volta na questão de número 4, perguntando onde então podemos provar ou encontrar a prova da existência de Deus. Os benfeitores da humanidade respondem, no axioma que aplicais à vossa ciência, não há efeito sem causa. Portanto, o codificador da doutrina espírita, quando vai denominá-la, ele coloca que o espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal. Não uma ciência como tradicionalmente nós conhecemos, a matemática, a biologia, a química. É uma ciência que tem como foco e objeto de estudo o espírito. Este ser pensante que povoa o universo, ou na linguagem de Sócrates, esse ser viajor do tempo e que a vida na Terra é uma estação. Portanto, a doutrina espírita ela vem justamente nos dar um sentido existencial das nossas vidas. Tem como tarefa, trabalho, reviver o Evangelho de Jesus em espírito e verdade. Porque no aspecto filosófico é de uma filosofia comportamental. À medida que nós vamos adentrando ao conhecimento espírita, e que ele também vai adentrando a intimidade das nossas almas, nós vamos encontrando uma diretriz feliz, de alta transformação conosco mesmo. E naturalmente, vamos desenvolvendo também um espírito de consciência social, e ao mesmo tempo colaborando com aqueles que gravitam em torno das nossas vidas. No aspecto religioso, Allan Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade, em O Livro dos Espíritos, este livro de perguntas e respostas, qual é o ser mais perfeito que Deus nos concedeu como modelo e guia da humanidade? E a resposta mais sintética é Jesus. Jesus, portanto, é a referência primordial para nós, como sendo o modelo a ser seguido. E no aspecto científico, todos os postulados que a doutrina espírita enuncia, nós podemos ter a comprovação, a ponto de que o codificador tem a tranquilidade de dizer, se porventura algum dia a ciência comprovar algo que contradiz os seus postulados, que deixemos os postulados e busquemos seguir a ciência.
mas até os nossos dias, e com certeza sempre estaremos na mesma sintonia dessa ciência que estuda esse viajante do tempo que é o Espírito. Portanto, nós estamos vivendo um momento em que a doutrina espírita vem realmente estar nos explicando. Nesse panorama atual da sociedade, o advento da tecnologia, da internet, Facebook, WhatsApp, nós vamos perceber que o ser humano está cada vez mais distante de si mesmo. Às vezes nós estamos perto de quem está longe, estamos longe de quem está perto. E entramos muitas vezes numa autodesvalorização. Portanto, também projetamos essa autodesvalorização nas nossas relações. E é compreensivo, porque se o corpo é feito de água, nós temos sede de água. Mas nós, enquanto Espírito, somos feitos de amor. Porque segundo a Gênese bíblica, nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador. E João diz que Deus é amor. Portanto, nós somos amor. E temos sede de amor. O amar cuidar, o amar zelar, o amar respeitar, o amar valorizar. Com isso, nós vamos perceber que a sociedade está num momento de maturidade caracterizada por 3 pontos básicos. Uma desorientação. Não há um rumo seguro e nem direção. Nós vamos perceber que estamos vivendo um momento de um caos social. Onde muitas vezes o caos social é como se nós estivéssemos reformando a nossa casa. Os móveis da cozinha estão na sala, da sala estão na varanda, mas tudo, depois da reforma, volta ao seu lugar. Nós estamos vivendo um momento em que nunca tivemos tanta sede de Jesus como nos nossos dias. Ontem, lá perto do hotel de trânsito, eu vi um carro com um slogan: seja pai do seu filho antes que um traficante o adote. Então nós estamos vivendo realmente um momento em que somos convidados a fazer um retorno aos valores éticos e morais que estão impressos na nossa própria consciência, conforme Allan Kardec pergunta em O Livro dos Espíritos, onde se encontra escrito a lei de Deus? Na questão 621, responde: na consciência. Outra inversão de valores, o que é principal é colocado como secundário e vice-versa. Nós estamos vivendo um momento em que, conforme os benfeitores espirituais nos narram, principalmente Filomeno de Miranda, no livro Transição Planetária, em que nosso orbe está passando por um processo de transição bem acentuado. Estamos na madrugada dia para um mundo melhor, um mundo de regeneração. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele nos fala dos capelinos, aqueles espíritos que não alcançaram a evolução do seu planeta e naturalmente vieram para a Terra, com o seu intelectualismo, com a sua inteligência, ajudaram na construção das pirâmides, na mumificação dos corpos, na irrigação do solo, mas também colaboraram em outros aspectos. Nós estamos vivendo um momento em que espíritos muito nobres estão reencarnando no seio da coletividade humana para ajudar no seu progresso. Então nós vamos perceber que a mensagem do Evangelho é uma mensagem de esperança. Esperança com responsabilidade, porque conforme já dizia o poeta Castro Alves, a humanidade é a somatória de todos nós. A mudança passa pelo indivíduo e reflete na sociedade. E aí vamos perceber que, em função dessa imaturidade psicológica e espiritual que nós estamos passando, existe também um vazio existencial, resultado de se colocar o espiritual como secundário ou desnecessário. A revista Veja, do ano retrasado, retratou que o homem, o 13º homem mais rico do mundo, veio a suicidar porque uma das suas empresas apresentou um balanço deficitário. Então nós vamos perceber que estamos vivendo um momento
mais do ter em detrimento do ser, o ter humano em detrimento do ser humano. Mas recordando Jesus, não amontoeis tesouros onde a traça corrói e a ferrugem consome. Então, mais do que nunca, nós estamos sendo convidados a entrar nos valores reais da vida. E é justamente a presença espiritual de Jesus nas nossas vidas. Jesus, segundo Ernesto Renan, que é um historiador francês, o coloca como sendo um homem incomparável. Ele é tão grande que a história da humanidade não o coube. Ele a dividiu antes dele e depois dele. Jesus, ele não é um mito. Jesus não é uma história. Jesus é uma realidade. Jesus é um conceito de conduta para que nós possamos realmente seguir. Mahatma Gandhi, ele chega a afirmar que ele conhece o Cristo que os cristãos não conhecem e o tomou como referência. E este homem conseguiu vencer o maior exército da época, que era o exército britânico, com uma frase: não violência, e com seu testemunho. O que realmente está nos faltando é essa proximidade. Jesus, além de atender um aspecto de coração para coração aqueles com quem ele se interrelacionava, mas também a própria multidão ele não deixou faminta na repartição dos pães, transformando os peixes, e vamos perceber que esse é o nosso convite. E a doutrina espírita vem justamente estar nos ajudando a fazer esse resgate desses valores, tendo Jesus como modelo. Modelo vem de modelar. Modelar, segundo a neurolinguística, é tomar como referência. Barack Obama, na sua autobiografia, ele coloca que o seu pai oferecia para ele biografia dos grandes vultos da humanidade, principalmente os grandes vultos dos Estados Unidos. E ele diz que com isso ele foi formatando o seu pensamento de um dia ele também ser um desses. Então nós vamos perceber que o modelo, Jesus como modelo, é tomá-lo como referência, fazer como ele fazia, amar o próximo como a si mesmo, fazer ao outro aquilo que gostariam que fosse feito a nós. Allan Kardec, ainda na questão 919, na questão 919A do Livro dos Espíritos, ele faz um questionamento ao Espírito Santo Agostinho. Qual a forma, o meio prático para que possamos resistir ao mal e desenvolver o bem? E o Espírito Santo Agostinho, então, vem a nos afirmar: conheça-te a ti mesmo. Esse é o grande convite. Mas Allan Kardec, na questão 919A, coloca justamente quando às vezes a gente ouve: olha, isso é bonito na teoria, quero ver na prática. Então a doutrina espírita é uma doutrina da prática. Ela vem nos convidar ao exercício incessante do desenvolvimento das nossas virtudes, em sintonia com as leis sábias e imutáveis que regem o universo, que estão impressos na nossa consciência. Tanto é que Santo Agostinho então coloca: fazei como eu fazia. Passava em revista todas as minhas ações e buscava perceber se havia realmente aproveitado a oportunidade de fazer o bem na dimensão e na oportunidade que tive. Fazer como eu fazia, nós vamos observar que o que Santo Agostinho está nos convidando é que nós nos tornemos fenômenos morais. O que é uma pessoa fenômeno moral? Aristóteles Alves Praeiro é o ex-presidente da Federação Espírita do Estado do Mato Grosso. Ele era militar. E um soldado foi colocado de pernoite, sem poder sair do quartel, e ele chegou para o oficial do dia e disse: olha, o senhor me libera, tenente, porque veja, eu fui colocado de surpresa de pernoite e eu tenho um compromisso. E o rapaz foi insistindo de tal forma que o tenente foi e disse: olha, rapaz, você está vendo o quanto você é insuportável e insubordinado? Veja, aqui no quartel ninguém gosta de você. Ele foi e disse: não, tem alguém que gosta sim. Disse: então você me apresenta alguém que goste de você, eu vou lhe liberar. O soldado foi, chamou os outros colegas, ele vai me liberar. E foi e disse: olha, tem uma pessoa que gosta de mim sim, o tenente Praeiro. O oficial do dia deu uma parada e disse: não, esse não vale.
porque este é espírita. E como espírita, ele não fala mal de ninguém, ele acolhe todo mundo, ele orienta todo mundo. Isso é fenômeno moral. A nossa vida está repleta de pessoas, fenômenos morais. Nós vimos recentemente na televisão um casal de mendigos que acharam 20 mil reais debaixo do viaduto. E quando o repórter perguntou ao cidadão o que é que o fez devolver 20 mil reais, ele foi e disse: desde criança eu sempre ouvi da minha mãe que nós não devemos ficar com aquilo que não nos pertence. Esta mãe é um fenômeno moral para essa alma. São aquelas pessoas que, na sintonia do que falam, elas agem. Por isso que Allan Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo: conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega, que empreende em dominar as suas más inclinações. Ser espírita não é sinônimo de perfeição. Ser espírita é sinônimo de se colocar como um aprendiz e se esforçar, como o próprio Allan Kardec coloca: hoje, melhor do que ontem. E amanhã, melhor do que hoje. Porque todos nós trazemos no mundo de provas e expiações várias perturbações, uns mais, outros menos. E aqui nós estamos vendo um iceberg, um gelo. Segundo Sigmund Freud, que é o pai da psicanálise, somente 5% nós temos consciência do que nos ocorre. 95% está no nível subconsciente. E Allan Kardec então coloca: quer saber quem nós somos? Busquemos refletir nas nossas tendências. Portanto, a grande proposta da doutrina espírita é que nós nos autorresponsabilizemos. Não adianta ficar criticando o pai, a mãe, o prefeito, o governador, porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Como disse Jesus, a cada um conforme as suas obras. Portanto, a responsabilidade nossa é percebermos onde eu tenho algo que deixa a desejar, eu me acolho e vou estar agora buscando outro comportamento essencial, saudável, amoroso, para substituir este que deixa a desejar. E aquilo que eu já tenho enquanto conquista, eu vou buscar agora me esforçar e aprimorar cada vez mais. O Espírito Joana de Ângeles, no livro Momento de Saúde, ela coloca que todos nós trazemos atitudes saudáveis, mas também temos atitudes não saudáveis. São atitudes doentias. E para que nós possamos estar nos ajudando, é fundamental que nós nos percebamos e busquemos transformá-las em atitudes saudáveis, que vem ao encontro de que Santo Agostinho nos coloca. Portanto, no processo obsessivo, ou no processo de perturbação, ou no processo de doença, nós somos reflexos dos nossos próprios pensamentos. A pessoa que tem um movimento depressivo vive de forma subconsciente e voltada para fora de si mesmo, tentando controlar o mundo externo e o tempo. Por que nós agimos assim? Porque eu estou vazio de mim mesmo. Então, quando nós estamos vazios de nós mesmos, porque a pessoa que se auto-ama, a pessoa que se auto-respeita, ela não vai estar na codependência do outro, no medo, na insegurança de perder o outro, porque ela está focada em si mesma. E nesse desalinho mental que às vezes nós ficamos, e nós temos 3 ilusões muito fortes em nós, que é a ilusão de controle do outro. Eu quero mudar a minha esposa, quero mudar o meu marido. Ninguém muda ninguém. Nós podemos estar oferecendo reflexões para que a pessoa se auto-mude, assim como nós também. Ninguém vai nos mudar, somente nós mesmos. A segunda postura de ilusão de controle é a postura da ilusão de controle da circunstância. Muitas vezes a pessoa programou algo e de repente algo saiu fora da sua programação. Por exemplo, no trânsito. Nós programamos para chegar aqui 7 horas. De repente o trânsito ficou num desalinho tal e a gente começa agora a xingar o trânsito, xingar o prefeito, falar de desvio de verba e alguém do nosso lado diz: calma. Isso é ilusão de controle.
faz o seguinte, encosta o carro aqui, nós pegamos um Uber, vamos lá, depois a gente volta e pega o carro. Essa pessoa é uma pessoa bem centrada, com foco na solução. A pessoa que tem a ilusão de controle da circunstância, ela fica presa ao problema e não à solução. Portanto, o seu campo mental fica todo em desalinho. A terceira ilusão de controle é justamente a ilusão de controle do tempo. A pessoa que fica num padrão, e nós vamos ver agora mesmo, querendo controlar o tempo. Algo que já aconteceu, ela fica trazendo agora. Como o nosso psiquismo, o nosso cérebro não distingue o que eu estou pensando ou o que está acontecendo, eu vivo todo esse desalinho agora. Quando nós estamos assistindo televisão, uma novela ou um filme, ninguém vai ficar falando, não, isso aí é ilusão. Não, nós entramos no filme, na novela, e nos emocionamos, como se realmente aquilo estivesse acontecendo. Daí a importância de nós estarmos desenvolvendo a autoconsciência. E é justamente essa ausência de consciência que vai gerar em nós, então, a doença. Quando nós vibramos o amor, o cérebro vibra de forma automática. Nós moramos numa casa que o espírito joanadiano diz que é psicotrônica, psicomental, e ela faz algumas funções independente da nossa vontade. Às vezes eu olho, onde foi que eu bati o meu braço? Está roxo? Eu nem me dei conta. Portanto, todo o processo já foi equacionado sem que eu percebesse. E quando nós pensamos, o pensamento está mal direcionado, produz viciações mentais que perturbam o ser e leva a pessoa a conflitos e dificuldades emocionais graves. Por quê? O nosso cérebro ele funciona como um computador. Depende do que eu estou colocando no computador. A função dele é reproduzir o que eu estou dando. Portanto, quando nós alimentamos a nossa mente de pensamentos, de filmes, que não vêm a agregar valor, nós entramos em desalinho. Eu cheguei na casa de uma amiga e ela estava, quando eu apertei a campanha, ela disse, entra, e eu entrei. O que aconteceu? Ela estava toda afobada, você não está vendo? Olha o que estão fazendo com os idosos. E falou, ela está fazendo isso. Mas o que está acontecendo com você? Uma pessoa calma, serena? Não, mas as coisas estão mudando. Mas você mora aqui, um condomínio muito seguro, quando você não sai sozinho. Não, mas está acontecendo. E quando eu fui ver, ela estava assistindo Cidade Alerta. Veja, está acontecendo e nós achamos que é como se fosse conosco. Então é muito importante, assim como nós vamos ao supermercado, nós não levamos qualquer verdura, é importante também que nós escolhamos o que nós estamos dando para alimentar a nossa mente. Leituras edificantes, a oração e assim por diante. Portanto, esse desalinho vai estar agora na forma de um sentimento de desamor que vai gerar em nós a doença espiritual. Porque nós temos dois corpos. Nós temos o corpo físico, o corpo somático, mas nós temos um corpo que os indianos chamam de corpo astral. E Allan Kardec o chama de corpo perispiritual, que é justamente esse corpo que vai organizar, conforme o cientista russo chama, o corpo organizador do corpo físico. Quando vai haver a fecundação do espermatozoide com o óvulo, quem organiza o processo do desenvolvimento desde a célula ovo, o zigoto e assim por diante, são os reflexos da energia do corpo perispiritual, que obedece o impulso mental do espírito reencarnante. Hoje, quando a psicopatologia vai estudar uma síndrome de Down, que é a trissomia do cromossomo 21, naturalmente, ela consegue detectar o fenômeno, mas por trás deste fenômeno tem o agente pensante, que é o espírito, que com seu padrão mental e pela lei de afinidade vai implementar no corpo a ser formado, ou atraindo o óvulo ou espermatozoide correspondente ao seu campo de DNA no desenvolvimento do seu corpo. Portanto, esse sentimento
desorganizado no campo espiritual ou perispiritual, ele vai entrar agora num desequilíbrio, que vai agora refletir no corpo físico. Agora a doença, ela é amiga ou inimiga? Amiga. Ela é um carteiro. Qual que é a função do carteiro? Entregar uma carta. Se você pegou a carta, o que ele vai ficar fazendo? Por isso que nós vamos perceber, quando a própria Organização Mundial de Saúde coloca que não existem doenças, existem doentes. Cada pessoa cria o seu câncer, desenvolve o seu câncer. Cada pessoa desenvolve o seu tipo de tuberculose, e assim sucessivamente. Nós, quando estamos no mesmo ambiente, um adquire uma doença, o outro não. Além da predisposição, o campo mental, a forma como nós pensamos, é um fator de grande importância. Por isso que o Dr. David Siegel, que é um oncologista que escreveu o livro Amor, Medicina e Milagre, ele fala justamente nosso padrão mental, principalmente o que nós vamos ter logo mais, da culpa, gera esse desalinho energético. Portanto, nós temos aqui 3 opções. Uma delas, nós às vezes nos colocamos na estrutura passiva. É uma atitude de falso amor, a pessoa se acomoda diante da doença, como se ela fosse inevitável, gerando a continuidade dessa. E às vezes nós não nos damos conta. Tivemos a oportunidade, como o nosso querido Teófilo colocou, lidamos na área da psicologia, uma médica que nos foi encaminhada por um oncologista. Por 3 vezes ela teve uma recidiva de um câncer. O câncer foi e voltou 3 vezes. Na 3ª vez, porque ela foi realmente encaminhada por uma ajuda psicoterápica ou como um tratamento psicológico. Agora vejamos como que a nossa mente ela funciona. O Espírito André Luiz coloca que o afetivo é a base de tudo. Nós temos 2 lógicas. Nós temos a lógica emocional, nós temos a lógica racional. 2 mais 2 é 4 para todos nós. Mas na lógica emocional é diferente. Às vezes nós guardamos algo e a pessoa diz, mas que bobeira você está guardando? Não, isso aqui foi da minha avó, passou para minha mãe e passa a ter uma carga afetiva. Então essa é a lógica emocional. Agora vejamos que conforme nós pensamos, o nosso pensamento vai estimular o nosso cérebro, que vai trabalhar agora neuroquimicamente, pelo impulso do pensamento, e que vai agora gerar todo um trabalho neuroquímico, e que vai estar equilibrando ou desequilibrando metabolicamente todo o nosso sistema somático. Essa médica, quando ela chegou, ela disse, olha, o meu câncer foi muito bom, uniu minha família. Para você ter uma ideia, eu nunca recebi tanto carinho como eu recebi durante esse período que eu estou com câncer. Até banho o meu marido me deu. Imagina então, se ela ficasse boa, o que ia acontecer? Ia desunir a família e o marido, veja. Só que às vezes a gente não percebe de onde vem isso. Isso merece todo respeito e carinho, porque independe da nossa formação intelectual. Nós estamos falando da lógica emocional. Segundo na tradição, ou uma das abordagens da psicologia, da transacional, nós temos uma criança interna, nós temos um adolescente interno e um adulto interno. Então a nossa carência afetiva, veja, rejeição, abandono, incapacidade, não vem de nós enquanto adulto, é da nossa criança interna. E vejamos o histórico, quando ele interfere nas nossas vidas. Agora, é claro que nós somos muito mais do que a nossa história. Então não adianta ficar culpando o pai, culpando a mãe, pela responsabilidade, porque eles deram o que eles podiam ter dado. Então é muito importante que nós nos autorresponsabilizemos, e dentro da visão espírita, ninguém caiu de paraquedas na família que está. Há um livro que chama Dias Felizes, do Espírito Honório, que Joana de Ângelo apresenta como segundo os Espíritos, os primórdios do cristianismo, que é da editora Espiritizar, e uma página que se intitula Contratos Espirituais. Então ele coloca que todos nós, antes de reencarnarmos, somos acolhidos por espíritos tutelares que estudam minuciosamente a nossa história para
fazer um planejamento da nossa reencarnação, desde a escolha dos pais, desde a escolha do caldo cultural onde nós vamos reencarnar. E aqueles de nós que temos um compromisso na área da família profissional mais acentuado, nós recebemos uma equipe multidisciplinar para estar nos ajudando. Então é muito importante que nós respeitemos a nossa história, mas nos responsabilizemos em ressignificá-la, porque não adianta ficar culpando o outro, porque com isso o João adiante coloca a queixa e a lamentação ocupa o lugar do pensar responsável. Então, no caso desta médica, vejamos a história. Eram 3 irmãs, a mais velha era queridinha do pai, a mais nova queridinha da mãe, e ela do meio. E a mãe tinha uma conduta, naturalmente, do jeito dela, dizia: olha, se eu ficar doente, não é você que vai cuidar de mim, porque você é bruto igual uma porta. A única coisa que escapa em você é que você é estudiosa e trabalhadeira, e é verdade. Foi a única que estudou, que formou, e a família toda vivia em torno dos seus recursos. E aí nós vamos perceber, como nós vimos lá no início daquela lâmina, é uma relação muitas vezes coisificada, em que as pessoas ficam próximo do outro com interesse, e às vezes não se dão conta, porque isso faz parte daquela, a forma como a pessoa aprendeu a funcionar. Então é um jeito funcional, desfuncional, que nós aprendemos a funcionar. Daí a importância de nós estar buscando uma ajuda, principalmente no estudo da doutrina espírita enquanto ciência. O outro comportamento é o comportamento reativo, e é uma atitude de desamor, revolta contra a doença, querendo arrancá-la de si mesma, gerando um agravamento dessa. Então, às vezes, a pessoa fica revoltada com a vida, e às vezes, mas por que Deus foi fazer isso logo comigo? Você pode fazer com todo mundo, menos com quem? Então, é aquela lei do privilégio que a gente está criando. Então, é diferente se eu perguntar: o que é que essa doença está me convidando a me trabalhar? Então, aqui a pessoa, ela cria a doença da doença. Então, ela cria a doença das relações. Ela se rebela em tomar o remédio. Ela se rebela nas relações, muitas vezes, de passar o poder temporal. Como agir, então? Aí, dentro de uma visão profunda, que a doutrina espírita nos ajuda, é essa visão proativa. Proatividade é uma palavra da moderna administração, que em si quer dizer aquela pessoa que sabe quem ela é. Primeiro, para quem? Para ela mesma. E sabe também quem ela é nos diversos papéis que ela ocupa, enquanto pai, mãe, profissional e assim sucessivamente. E mais ainda, é uma pessoa que tem um projeto de vida. Ela sabe onde ela está e sabe onde ela quer chegar. E sabe de onde ela está e onde ela quer chegar, tem todo um processo a ser trabalhado. Então a pessoa aceita o processo de doença como um sinal de desequilíbrio e busca perceber o que a gerou para com isso se libertar dessa, através da identificação com os sentimentos essenciais. Porque realmente a doença, ela é um carteiro. Eu estava visitando um amigo, que é o ex-presidente da Federação Espírita do Mato Grosso, que ele teve um câncer, e quando um outro companheiro chegou e perguntou para ele: senhor Praeli, como é que o senhor está? Eu estou aqui no meu desafio do meu salão de beleza do espírito. Eu falei: olha que beleza, doença, salão de beleza do espírito, porque realmente um corpo funciona como se fosse uma esponja, um mata-borrão. Quem é lá da antiguidade sabe o que é um mata-borrão. É algo que você está aproveitando ao máximo esse corpo com serenidade e com profundo sentimento de gratidão. Então é aquela pessoa que ela está passando pela doença, mas não age enquanto doente, porque a doença está no corpo, que reflete como o espírito está funcionando. E o espírito, este ser inteligente que povoa o universo, conforme o livro dos Espíritos. O espírito é como se fosse um diamante. Você o joga na lama, mas a lama não o alcança na sua intimidade. Da mesma forma, são os nossos defeitos, que Joana de Anjos chama de experiências não legítimas, no livro Amor, Imbatível Amor.
e todos nós as temos. Então é natural e é compreensível que essas atitudes não amorosas venham a nos acompanhar como um reflexo de experiência, para que nós possamos transformá-las de experiências desafios, que são as experiências dolorosas, em experiências aprendizados, e logo depois em experiência êxito. Portanto, e o que vem a ser então a depressão? A depressão é uma doença multifacetada, ou seja, ela tem múltiplos aspectos. Como o Dr. Bernie Siegel coloca no seu próprio livro, cada um de nós sentimos de uma forma conforme a nossa estrutura psíquica, emocional ou socioafetiva. Então vejamos, os sintomas da depressão: uma incapacidade de sentir prazer pela vida, que resulta na falta de vontade de viver, na vontade de sumir ou desaparecer. Pode estar ou não acompanhado de desejo de morte. Na verdade, quando aqueles de nós que temos o desejo da morte, de morrer, vem da ilusão de que morreu, acabou tudo. E aí vamos encontrar na doutrina espírita, mostrando que o nascimento não é o começo e a disjunção celular não é o fim. Nós somos seres imortais. E quem sente saudade, tristeza, angústia, medo, insegurança, não é o corpo. Então a pessoa, ela acha que ela é o problema e não vê que ela é a dona do problema. E todo problema já traz dentro de si uma solução. Há um pensamento da psicologia tibetana que diz: problema que não tem solução, solucionado já está. Então, a pessoa que tenta muitas vezes e vem acompanhado do sentimento da morte, vem dessa ilusão, né, que morreu, acabou. Pode ser uma doença das emoções. A depressão não tem sinais físicos ou bioquímicos evidentes. Por causa disso, é uma doença ainda muito incompreendida. E é verdade. Porque como ela está no nível ainda perispiritual, ela não refletiu no corpo, a pessoa chega a fazer tomografia computadorizada e ela tem as dores localizadas. Fisicamente, ela sente o efeito, porque o corpo fala, segundo o professor Pierre Weil. E é verdade, conforme o nosso pensamento, ele vai atuar neuroquimicamente nas regiões que são os nossos órgãos de choque, ou, conforme diz realmente hoje os estudos que vêm a ter, dos chakras correspondentes. O que são chakras? Chakra é uma palavra em sânscrito que significa centro de força. Assim como o estômago recebe a comida e depois digere e distribui, os chakras, nós captamos a energia e ela é distribuída conforme as suas necessidades. Então, por isso que muitas vezes a pessoa vai e faz os exames e não consegue, mas ela está realmente sentindo dores, sentindo dificuldades. Agora, os sintomas psíquicos, o humor depressivo. O humor é a forma como nós funcionamos. Há uma dificuldade de sentir prazer pela vida, resultando em uma satisfação por viver. Sentimento de tristeza ou vazio. É muito comum isso acontecer com aqueles que temos o padrão depressivo. Temos o padrão depressivo, porque ninguém é depressivo. Nós não somos doenças, nós somos saúde. Doença nós temos ou estamos. Então ninguém é depressivo, ninguém é ansioso. Nós temos o padrão de ansiedade, nós temos um padrão depressivo. E aí vem também um processo de autodesvalorização. A pessoa não se percebe quem é e, naturalmente, por não se perceber quem é para si, ela faz uma desconexão das relações com Deus e com a vida. Não é? Veja, aí nos sintomas psíquicos: baixa autoestima, um movimento negativista, desesperança, desânimo e a culpa. Dr. Bernie Siegel, no livro Amor, Medicina e Milagre, ele diz que a maioria das pessoas ou dos clientes que ele detectou com o câncer está no foco da culpa. A culpa, nós vamos perceber que ela vem em função da crença limitadora que nós não podemos errar. Somos aqueles que têm um padrão do perfeccionismo.
ou que confundimos muitas vezes as nossas atitudes com quem nós somos. Da mesma forma que a professora que equivocadamente confunde a conta errada com quem errou a conta. Aquela professora que chama o garoto, tipo, você é um burro, olha o que você está fazendo, você não acerta conta nenhuma, como é que você vai aprender? Ela está confundindo a conta errada com quem errou a conta, porque ela está valorizando a conta. O culpado, ele valoriza o erro e não o aprendizado. Agora, veja a diferença daquela professora que age consciencialmente. Meu aluno, qual o problema de você errar? Eu também errei tantas contas e hoje eu estou enquanto professora. Volte lá, faz a conta novamente, porque conta errada não é conta, é uma poeira de número. Muda o sentido? Aí eu te pergunto, como é que nós nos tratamos? Na primeira ou na segunda? Não precisa falar não. Vejamos que o movimento da culpa é tão forte em nós, que nós o trazemos milenarmente ou atavicamente impregnado no nosso psiquismo. Agora, em nenhum momento Jesus fala de culpa. Jesus fala de responsabilidade. Mulher, cadê aqueles que te acusavam? Senhor, se foram, eu também não lhe condeno. Agora pense, medite, vá, para que não lhe aconteça o pior. Isso é autorresponsabilização. Eu havia terminado uma palestra e quando eu desci, era uma palestra falando a respeito da vivência do amor, e uma companheira foi e disse, olha, por mais que eu pense, eu não consigo me permitir me sentir feliz. Eu falei, mas como assim? Porque eu sou uma assassina. Eu sou, olha, o que eu sou é permanente. Então ela está confundindo o permanente com o impermanente. Então ela está pegando o que é impermanente, que é a atitude, como se ela fosse. E isso então o cérebro registra com profundidade. E realmente o movimento da culpa, a pessoa passa agora a inibir o seu potencial criativo e ela não lhe permite desfrutar daquilo que nem Deus tira de nós, que é o direito de ser feliz, de ter prazer, o direito de viver. A pessoa, o Joana diz que ela se assassina viva, porque ela priva de todo e qualquer processo de gratificação, de alegria que a vida nos oferece. E ela então dizendo, eu perguntei, mas como assim? Ela foi dizer, aos 18 anos, eu fiz o aborto, eu cometi um assassinato. E ela contando a história disse, olha, eu me namorei com meu professor, ele foi meu primeiro tudo, 38 anos. Mas ele foi um covarde. Quando eu disse para ele que eu estava grávida, ele disse, quem garante que é meu? O que eu posso fazer é te levar para fazer um aborto. E naquele momento eu fiquei tão chocada, porque jamais eu gostaria de fazer um aborto. Mas não tive outra alternativa, porque eu comecei a lembrar do meu pai. Meu pai era um homem muito bruto, a ponto de que ele dizia, se algum de vocês vierem a se perder, que era a linguagem que ele tinha, eu não vou ter o trabalho de colocar vocês para fora, eu mato. E meu pai havia assassinado um vizinho por causa de questões de terra. E eu comecei a pensar, e aí? E as minhas irmãs? E como? E realmente eu cedi. Portanto, eu me sinto uma assassina. Eu disse, quantos anos você tem? 56. Você faz o quê? Eu estou aposentada, coisa de 2, 3 meses. Eu fui professora universitária. E para a ironia do destino, eu às vezes na sala de aula, eu olhava assim, aquela menina está grávida, e eu acho que ela está pensando em aborto. E eu ia, realmente. Eu não perdi a conta de quantas eu ajudei para que ela pudesse manter a gravidez. Eu sou madrinha de 7. Quantas vezes eu tirei dos meus recursos para poder facultar a possibilidade até a criança nascer? E eu perguntei, e você tem família? Sim, sou casada, tenho 3 filhas. Eu fui e disse, e você então não se sente no direito de ser feliz? Não sinto, eu sou uma assassina. Eu só fiz uma pergunta e a gente vê a beleza da doutrina espírita. Porque perguntas são como se fossem chaves
Você enfia na fechadura, abre a porta. Dependendo da pergunta, você enfia a chave na fechadura e fecha a porta. Quando eu pergunto, mas por que Deus foi fazer isso comigo? Fechei a porta. Agora, o que é que eu posso aprender com o que está acontecendo comigo? Abre a porta. E eu então lhe perguntei, você faria hoje o que você fez aos 18 anos? Não, jamais. Qual é a finalidade da vida na Terra? Não é a educação? Não é o aprendizado? Então você aprendeu ou não? Claro que sim. E aí eu disse para ela, olha, Emmanuel nos afirma que o que Deus anota na nossa vida não são os nossos erros, e sim aquilo que nós aprendemos com Ele. Você sente que aprendeu? Sim, eu sinto. Então veja, o que está acontecendo com você? Você está confundindo a atitude que deixou a desejar com quem você é. Todos nós somos aprendizes da vida. O mestre só é um, que é Jesus. O que você está cobrando de você é uma atitude de pseudo-mestre. Porque o que disse Jesus? Vinde a mim todos vós que achais sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Então nós vamos aprender com Jesus. Então você está confundindo a atitude que você teve com quem você é. A atitude nós mudamos a todo momento, desde que saibamos o que fazer. Ela foi e disse, meu Deus, eu nunca tinha pensado assim. E é tão simples, e é verdade. Jesus é o simples por excelência. O que ele falava? Amar o próximo como a si mesmo. Fazer ao outro que gostaria que fosse feito a nós. E aí, ela foi e disse, olha, está saindo um peso de mim. Então nós vamos perceber que muitas vezes nós utilizamos equivocadamente o conhecimento espírita. Porque o erro, nos diz o Espírito Joana de Ângeles, nos mostra o caminho do acerto, desde que nós o acolhamos, analisemos e aprendemos e prossigamos. Portanto, é muito importante que nós viemos nos ajudar nesse movimento. O mundo à sua volta é visto de maneira cinzenta, como se ele usasse sempre óculos escuros. E é verdade, porque se eu estou num processo de desalinho mental, nada vai estar bom para mim. E depende de questões financeiras, porque é claro que são causas atuais e anteriores das nossas aflições, conforme está em o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, todos esses movimentos é importante para que nós venhamos a nos ajudar. Há alguns sintomas psíquicos, há uma redução da concentração, da capacidade de pensar e de tomar decisões. Por quê? Nós ficamos na monoideia. É o caso da professora. Durante, veja, dos 18 aos 56, ela ficou na monoideia. E nubla a linha de raciocínio mais elástica, onde ela pudesse refletir em torno de si mesma. E às vezes nós ficamos nesse movimento. Ainda os sintomas fisiológicos, perda de energia, alteração no sono, insônia, hipersônia, sono não repousante. Ou a pessoa tem a insônia, de dificuldade de dormir em virtude da hiperexcitação mental que ela fica, ou ela tem aquele sono prolongado, que é a hipersônia, onde ela fica muitas vezes querendo só dormir, ficar no quarto fechado. Por quê? Em virtude dos padrões mentais que ela fica. Alteração de apetite, redução do interesse sexual, e aí sim vem as somatizações, as dores localizadas. Portanto, ainda os sinais comportamentais: afastamento social, crise de choro, alterações psicomotoras, comportamentos de pensamento de suicidas. Isso vem trazer justamente, quando nós vamos ver o afastamento social, a pessoa foge daquelas pessoas que poderiam auxiliá-la,
porque ela acha que ela só está dando um problema, e ela é o problema. Então ela se vê como sendo o problema. Então o que acontece? Ela tem uma dificuldade, em virtude do padrão de autoexigência, de buscar ajuda, de dizer do quanto ela está realmente carecendo de um amparo, de uma ajuda de alguém. As crises de choro, as alterações, porque a pessoa já passa agora a ter dificuldade de se locomover. Chega ao ponto que aquilo que é pentear um cabelo, escovar um dente, a pessoa tem dificuldade. Aqueles trabalhos que fazia trivialmente, limpar uma casa, fazer às vezes uma caminhada, ela vai reduzindo tudo isso. E aí realmente ela vai se isolando. Causas espirituais. Falta de significado e interesse na vida, gerado pela rebeldia e orgulho. Aqui, aquele movimento que nós temos, porque ao longo da vida, nosso projeto estava ligado à horizontal da vida. Ter, fazer e estar. E não nos ocupamos dos valores do espírito imortal. Então nós temos uma dificuldade de ver além daquilo que está nos acontecendo. Muitas vezes é um mau negócio que a pessoa fez, uma dificuldade muitas vezes de um relacionamento conjugal, de uma separação. Então ela começa agora a ficar focada numa desesperança por falta de um sentido existencial. E é o orgulho porque ela se vê num processo de autocobrança, que ela tem que dar conta, que ela tem que fazer, que ela tem que superar. E naturalmente ninguém muda por decreto, né? E ela vem no movimento da negação da vida, um movimento oposto ao amor e à felicidade. Por quê? Porque o amor seria eu me auto-acolher, eu me auto-aceitar, eu me auto-respeitar na limitação que eu me encontro, mas percebendo que eu sou muito mais do que a minha própria limitação. Ainda nas causas espirituais, estão sempre focadas na perda daquilo que fizeram no passado ou daquilo que gostaria de ter feito e não fizeram. Apegam-se àquilo que não tem em detrimento daquilo que tem. Sabe aquela pessoa que tem uma memória remota, uma memória do passado, que às vezes no momento de alegria fala assim: você acha que eu esqueci o que você fez comigo há 30 anos, 3 meses, 2 dias, e tem as horas. A memória remota é excelente, a memória do passado. E como o cérebro não distingue o que você está pensando, o que está acontecendo, há toda uma mudança metabólica e ela se priva do viver amorosamente o aqui e agora. Então ela fica presa ao que aconteceu. É como se eu quisesse tomar banho na mesma água do rio 2 vezes. Tem jeito? Posso tomar banho no mesmo rio, não na mesma água. Outro dia eu li um conto e o articulista encerrava o conto. Eu achei de uma forma formidável. Ele dizia assim: cada dia é uma página em branco, para que você possa escrever algo novo ou reescrever o que não ficou muito bem. É o antídoto do movimento depressivo. Então apega-se àquilo que não tem em detrimento daquilo que tem. Então ela fica sempre sonhando, querendo mais. De onde vem? Do vazio existencial. Porque eu estou focado no ter e não no ser. Ou no parecer e não no ser. Onde eu trabalhava, onde eu trabalho, uma jovem foi junto com a outra ali, tá vendo? Olha aqui, ó. Fui no salão, dei todo um trato comigo, ó, e publiquei a foto, já curtiu, ó. Só para ele ver o que ele perdeu. Veja, ela foi no salão, se produziu focada em quem? Pensando em quem? E o que a gente perde? Coisas. Não, gente. E coisa a gente usa, estraga, faz o quê? E gente a gente não usa. A gente ama. Quando? Quando se ama. Isso amanhã é um seminário que nós vamos falar sobre a relação entre o ideal e o real. Tá? Quem quiser, 9 horas. Né? Os fatores genéticos, as causas físicas. Os fatores genéticos interferem. Principalmente se a pessoa passou, como nós estamos vendo aqui, ó, fatores bioquímicos cerebrais. Eles
um acidente que nós tivemos, uma alteração, muitas vezes, de um lesionado cerebral, isso pode trazer complicações? Pode, certo? Fatores de alterações no neurotransmissores cerebrais, principalmente a dopamina, a serotonina e noradrenalina, que são justamente a química que é responsável pela nossa motivação, pelo nosso entusiasmo, por esse prazer, por essa alegria de viver. A pessoa no movimento depressivo, ela tem toda uma alteração neuroquímica que vai refletir nos neuropeptídeos, que são justamente a formação das sinapses, das células do cérebro, e que vai alterar todo o metabolismo da pessoa. Por isso que quando nós vamos, e é importante buscar uma ação medicamentosa, nós vamos ver agora mesmo, o psiquiatra ele vai entender o seu movimento, ele vai agir com medicamento para suprir aquilo que você mentalmente está mandando o seu cérebro produzir de forma deficiente. Por isso que é importante, além da ação medicamentosa, nós estarmos buscando um tratamento, conforme nós vamos ver agora mesmo. E as alterações cerebrais, né? Muito bem. Aqui nós estamos vendo um pássaro nos altiplanos. Allan Kardec, na questão 621 do Livro dos Espíritos, ele pergunta aos benfeitores da humanidade: onde está escrito a lei de Deus? Na consciência. Todos nós estamos mergulhados em leis sábias e imutáveis, que são as leis divinas, as leis naturais, leis físicas, leis biológicas, leis químicas, mas nós, enquanto espíritos, estamos submetidos às leis morais, além das demais leis. Portanto, a consciência, usando aqui uma metáfora, é essa águia nos altiplanos. Qual que é a visão da águia? Visão global. Quando aquela professora, com 56 anos, estava ali se sentindo uma assassina, porque ela estava como se fosse um hamster dentro da gaiola, um ratinho. O que é a gaiola? Os nossos pensamentos. Nós nos enclausuramos numa cadeia sem células. Eu não dou conta, eu não sou capaz, eu não consigo. Como se Deus cuidasse ou criasse alguém coitadinho ou incapaz. E Jesus nos afirma: o Pai não coloca fardo pesado em ombros frágeis. Então ninguém vai passar nada além daquilo que ele não dê conta. Porque o Emmanuel também nos afirma: antes de qualquer problema, a ajuda sempre chega à frente. Deus é amor, nos diz João, é a misericórdia divina. Então, quando nós entramos num processo consciencial, a consciência ela não censura, ela não critica, a consciência ela é como se fosse um olho d'água puro e cristalino, que quando ele escorre para um poço. Esse poço é o poço das nossas crenças limitadoras ou essenciais. Limitadoras, não dou conta, não sou capaz, não consigo. Essenciais, eu posso, eu sou capaz, eu mereço. Se o outro deu conta, eu também posso dar, vou me esforçar para isso. Então, conforme o poço das nossas crenças, ou do nosso processo psíquico ou sociocultural, essa água vai manter cristalina ou não. E aí nós vamos ter então toda a nossa alteração mental. Portanto, é muito importante que nós observemos os nossos movimentos. Existe o passado? Tem como olhar no passado, mudar alguma coisa? E o futuro existe? Também não existe. Enquanto fator de ação, não. Mas psiquicamente nós criamos. Então tem gente que está falando: nossa, até que hora que vai essa palestra? Mas será que eu fechei a porta? Será que eu deixei lá? Será que eu fechei aquela torneira? Será que... Veja, a pessoa está aqui, mas não está aqui. Tem até aquele sambinha, né? Não sei se eu vou, não sei se eu fico. Se eu fico aqui, eu tenho que ir, mas se eu fico lá, tenho que voltar. Então onde é que eu fico? Então a pessoa fica numa relação mental pendular. Ora no passado, ora no futuro. Ora na pós-ocupação e ora no futuro. Porque ela pega as cores sombrias do passado e pinta o futuro. Viu? Não deu certo. O que vai ser de mim amanhã? Como é que vai ser?
E a pessoa entra numa desesperança. Como trabalhar isso? Então vamos ver aqui a nossa mente, como que funciona. Na pós-ocupação, centrado no passado, olha as nossas vozes internas. Eu não podia ter errado. Podia ou não? Podia. Tanto podia que errei. Está dentro de qual lei? Lei de liberdade. Mas a lei de liberdade, ela está de mão dada com qual lei? Responsabilidade. Não é problema errar. Levanta, sacode a poeira e dá a volta. O importante é levantar. Não é? Então aqui a pessoa está chorando leite derramado. Resolve? O importante é derramou, porque derramou. Vamos ver onde é que tem outra vaquinha, mas eu vou atrás. Veja, eu não podia ter feito. Podia ou não? Tanto podia que eu fiz. Está dentro de qual lei? Liberdade. Veja, eu deveria ter agido de forma diferente. Olha o caso da professora. Com 18 anos, ela tinha a mentalidade que ela tinha de 56? Não. Então veja que nós estamos cobrando algo de nós que eu ainda não tenho para me ofertar. Portanto, o que isso vai gerar? Eu fico remoendo o erro incessantemente, no movimento de irresponsabilidade e inflexibilidade diante da vida. Irresponsabilidade com quem? Hoje no seminário à tarde aqui, nós vamos continuar amanhã, nós perguntamos quem que é a pessoa mais importante da sua vida. Eu já ouvi de tudo. É a esposa, é o filho, é o marido. Nunca vi sogra, não sei porquê, né? Falar que é a sogra. Mas veja, quem é a pessoa mais importante da nossa vida? Eu mesmo. Então eu estou numa irresponsabilidade com quem? Quem é que vai te fazer feliz? Não é o maridão, mas não? Nem a esposa? Não, somos nós mesmos. Então aqui eu fico numa irresponsabilidade comigo mesmo, porque eu estou descumprindo um dever moral que eu tenho de me fazer feliz, que consiste em me esforçar para desenvolver as virtudes em sintonia com as leis divinas. E isso constitui a real felicidade. Portanto, eu entro num padrão de pessimismo, medo, dúvida, desespero, tristeza e depressão. Esse é o nosso movimento. Portanto, o que podemos fazer? Aí eu vou para o outro movimento, o movimento da pós-ocupação. Eu vou agora pintar o futuro. Então eu fico numa relação pendular, ora no passado, ora no futuro. Centrado no futuro, eu fico falando o seguinte, ó, eu tenho que manter tudo sob controle. Tudo sob controle? Ilusão de controle. Você só tem domínio sobre quem? Sobre você mesmo, né? Então veja, e se der errado? E se acontecer como da outra vez? Eu tenho que fazer tudo certo para não repetir o erro como da outra vez. Eu pergunto, aqui nós estamos centrados no que eu quero ou no que eu não quero? Eu estou focado no que eu quero, que é acertar, ou estou focado no erro? Se eu falo assim, eu não quero ser igual a minha mãe, estou pensando em quem? Não quero ser igual ao meu pai, estou pensando em quem? Ó, eu não quero ficar nervoso ao telefone. Que jeito vocês estão me vendo? Então eu vou proibir vocês de pensar o que eu vou falar. Não pense numa laranja. Pense somente num abacaxi. Vocês estão pensando em quê? Oh, mas eu falei para não pensar na laranja. Tem jeito? Não. Então o cérebro, quando eu fico pensando no negativo, qual que é o estímulo que eu vou ter? Nós vimos agora mesmo. Negativo. Então veja de onde veio o processo que nos desarticula, inclusive metabolicamente. O que fazer? Eu entro num padrão de ansiedade em relação ao futuro, porque eu peguei a cor sombria do passado e estou pintando o futuro. O que vai acontecer? Pessimismo, medo, dúvida, desespero, tristeza, depressão. Eu tive a oportunidade de atender um senhor, ele dizendo o seguinte, olha, eu estou num desespero porque eu só sei comprar coisa, eu não vendo nada. Eu estou de um jeito que eu fico economizando tudo. Os meus filhos já estão altamente contrariados comigo, porque é outra coisa que eu tenho medo deles administrarem e a gente perder tudo. Veja de onde vem a história. Ele tinha 5 para 6 anos, o pai, médico, muito bem sucedido, entrou na política, perdeu tudo. Aí o que acontece? Cobradores apareceram na porta, ele viu a cena, um cidadão com um revólver,
cobrando do pai e ameaçando a esposa, e o ameaçou também. O sogro, o pai da esposa, vendeu um pedaço de terra para pagar o cidadão. E ele dizendo, então ter terra, ter coisa, vai me evitar de quê? De passar necessidade e complicar minha vida. Porque a criança, ela não tem a elaboração mental que o adulto tem. Então veja de onde veio a metaprogramação. Programação para o futuro. Eu preciso ter coisa igual ao meu avô, porque eu tendo coisa eu salvo a minha família de um momento que pode acontecer. Então vejamos como que essas crenças dão a direção da nossa vida. Portanto, o que acontece? Eu entro num vazio existencial. Como me ajudar então? Olha o que Jesus coloca. Não nos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu fardo. Mateus, capítulo 6, versículo 34. Por isso que quando Ernesto Renan coloca que Jesus é o homem incomparável, tão grande que a história da humanidade não coube, ninguém falou como este homem. Tudo que ele nos deixou, como diz Emmanuel, nem uma vírgula do seu evangelho está desprovido de um sentido moral, ético, de elevação espiritual. O que ele está nos falando aqui? Para que nós busquemos focar no aqui e agora. Mais ainda, ele está falando também da providência e da previdência divina. Quando ele diz assim, não cai uma folha de uma árvore sem que o Pai queira, sem que ele saiba. Ou seja, se você fizer a sua parte, da parte de Deus nunca vai faltar. Então é importante que nós tenhamos essa percepção que tudo na vida é trabalho. E o primeiro trabalho mais profundo é o trabalho de dentro de nós mesmos, na nossa autotransformação. Portanto, então, nós vamos pensar de uma forma essencial, proativa, centrada no que nós somos, não no que temos ou que estamos, porque nós somos seres capazes. O Espírito Joana adiante coloca no livro Filho de Deus, vós sois filho de Deus, herdeiro do universo, e ninguém pode tirar de ti essa condição. Então vejamos, eu entro agora num processo não de preocupação, nem pós-ocupação, mas de ocupação. Olha, olhai os pássaros, não plantam, não colhem, não morrem de fome. Olhai os lírios, quem os vestiu com tamanha beleza? Isso é Jesus nos convidando a nos ocupar no aqui e agora. Porque o único momento que eu tenho para trabalhar comigo é quando? No eterno presente, no aqui e agora. E o demais é acréscimo. Então as vozes, o que eu posso fazer agora para resolver este problema? O que eu posso fazer para tirar deste fato no qual aconteceu esse erro um aprendizado? Qual a melhor forma de atuar nessa futura atividade? O que eu posso fazer agora? Muda. Portanto, pensando assim, veja, nós passamos a ter uma atitude responsável, serena, flexível. O que ela vai nos trazer? Gera a resolução dos conflitos. Ter conflito é comum de todos nós. Lembra quando você tinha uma camisa, ou 3 camisas, ou 2 calças? Então você já sabia, segunda, terça, quarta. A de quinta-feira qual que era? A da segunda, você não tinha conflito. Agora você olha o guarda-roupa, tá assim, ó, cheio. Aí você põe uma roupa, essa aqui me deixou gordo, quer dizer, a roupa me deixou. Né? Não, essa aqui não ficou muito bem. Porque você tem bastante. Então o conflito, ela está sempre nos convidando a uma postura decisória. Agora, estar conflitado, aí é patológico. Então o conflito faz parte do nosso processo também de mudança de caminhamento. Então a utilização da energia para superar o obstáculo, quando eles surgem, aprende com o passado e planeja o futuro de forma otimista e realista.
Não é o pensamento que o Cristo nos oferece. Portanto, serenidade, otimismo, fé, esperança e alegria. Quantos de nós, vendo de situações socioeconômicas de grandes desafios, porque estavam no nosso programa, mas não é o programa dos nossos filhos. Quantos de nós, às vezes, falamos assim, olha, eu não quero que meu filho passe o que eu passei. Então você está conduzindo a relação com o seu filho no plano de voo de quem? Dele ou seu? No meu. E às vezes não me dou conta disso. Então é importante que eu sempre, no aqui e agora. O que isso vai gerar em mim? Vejamos o que Victor Frank coloca. Entre o estímulo e a resposta está a liberdade de escolha. E isso nos traz um sentido existencial. Então não é problema eu ter raiva, mas qual a direção que eu quero dar a essa raiva? Não é problema eu ter medo, mas o que eu quero fazer com este medo? Não é problema eu ter um sentimento de menos-valia, mas o que eu quero fazer com este sentimento? Então é da minha responsabilidade tomar a decisão da mudança. E é da responsabilidade do Criador nos prover de recursos. E os recursos nunca vão nos faltar, porque nos afirma Jesus. O que o Pai quer é a morte do pecado, e não do pecador. O que Ele quer é que nós saiamos da ignorância e evoluamos em busca da nossa autofelicidade. Portanto, como libertar da depressão desenvolvendo a serenidade consciencial? E aí nós vamos perceber que o tratamento que nós podemos oferecer é autoeducação para ir ao encontro da vida e não contra ela. São Luís, em O Livro dos Espíritos, ele nos fala da misericórdia divina, nos concedendo a bênção do anjo de guarda. O anjo de guarda, ele desempenha um papel amoroso, justo, bom. Ele desempenha o papel de um pai cônscio, responsável. Jamais nos deixará em vão da sua ajuda. E ele diz, pouco de nós buscamos a ajuda do nosso anjo de guarda. Então é muito importante nós irmos ao encontro desta sintonia amorosa da vida. Buscar sentimento de aprendiz, exercício de amor, mansidão, humildade de coração. Por quê? Quando eu estou numa situação de desafio, eu sei que aquela situação, ela veio para que eu possa, através dela, também retirar a minha autoelevação espiritual. Eu vou perceber que essa situação está me convidando a garimpar em mim as virtudes que todos nós somos e buscar a evangelioterapia. O evangelho, ele é tão importante que às vezes a gente ouve, essa leitura, olha, podia estar boa, eu vou levar para o fulano. Quantas vezes a gente diz isso? Olha, essa palestra está boa mesmo, de quem devia estar aqui é... Isso chama mecanismo de projeção dentro da visão da psicologia. É o defeito que eu tenho e eu projeto nos outros. Você viu quando uma mulher está grávida? Quantas grávidas ela descobre? Agora por quê? Engravidaram tudo naquele momento? Não. Isso chama o quê? Nós vamos perceber que o nosso cérebro ele é seletivo. Então, conforme o que eu estou por dentro, eu vejo fora também. A terapia da fé e do perdão. Fé é confiança. Nós vamos ver agora mesmo. É muito importante que nós tenhamos a fé em nós. Fé na vida e fé em Deus. E nos auto-perdoar. Perdoar não é anular o que fizemos ou o que alguém fez. Perdoar a si é se oportunizar. Perdoar ao outro é você livrar de um peso desnecessário. Como diz o Espírito André Luiz. Quem não perdoa carrega peso desnecessário. Porque dentro da lei de causa e efeito, o que o outro fez é problema de quem? Dele. Então por que eu fico guardando mágoa, ressentimento? Porque no fim eu quero justiça. Mas só que eu quero fazer justiça por mim mesmo. E com isso eu descendo de mim mesmo. Então a raiva, a mágoa diz que é o veneno que a gente prepara pensando em quem? No outro. Mas quem que toma? Quem produziu o veneno.
Então, o perdão é um profundo ato de inteligência. Como todas e quaisquer virtudes, vem a ser exercício. Quando Pedro pergunta para Jesus, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? O que Jesus fala? Dá quanto isso? 490 vezes. Então, em outra palavra, o que Jesus disse? Pedro, vai treinar. Vai treinar. Então, toda virtude é treino. Ninguém compra virtude nem na farmácia, nem no mercado. Não sei aqui em Santa Maria, né? Mas tudo é treino. E por isso que Allan Kardec coloca que a vida em sociedade é a pedra de toque do espírito, onde nós vamos treinando a nos ajudar. Como nos ajudar no tratamento da depressão? Buscar psicoterapia, de preferência transpessoal ou cognitiva, porque há várias abordagens na área da psicologia. A psicologia transpessoal e a cognitiva são aquelas que aproximam um pouco mais dentro dessa visão de que nós somos mais do que um corpo, nós somos mais do que pensamos, nós somos mais do que a nossa história. Quem somos nós? Um ser autoconsciente, que trazendo de dentro de nós todas as virtudes necessárias para nos fazer felizes. E a homeopatia, porque a homeopatia, conforme Hahnemann, que é esse missionário, ela atua no núcleo da célula e reflete energeticamente no perispírito. A acupuntura, porque também são pontos energéticos que vão também estar estimulando neuroquimicamente o funcionamento das nossas células. E os medicamentos antidepressivos, nunca fazemos automedicação. Então é muito importante que a pessoa busque uma ajuda medicamentosa, com a certeza de que o remédio, ele é uma muleta, é o gesso no braço. Ele é importante, mas realmente a solução está dentro de si. A terapia da meditação, da oração, que é muito importante a oração. Dr. Bernie Siegel, ele colocou 2 grupos de experiências, um que desenvolveram o hábito da oração e outro não. Então ele percebeu que aqueles que oravam, muitos tiveram a cura, ou quando não, tiveram uma condição de passar pela doença sem se colocarem como sendo doentes, com serenidade, com perseverança, e prepararam para a morte. Essa é a palestra do Coronel Teltz, preparação para a morte, depois ele vai fazer. Então, como é importante o momento da oração. A oração ela é tão importante que Allan Kardec reserva os 2 últimos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, falando do poder da oração. A oração ela é tão importante que Jesus nos deu o exemplo. Ao término de cada atividade, ele reuniu os discípulos para a oração. Orar antes de dormir, orar ao levantar, orar antes da alimentação é muito importante, porque a oração ela é um fenômeno científico, porque eu emito a minha onda mental, quando eu estou orando na alimentação, vai fortalecer e ampliar os efeitos do próprio alimento. Se eu vou tomar um remédio, e naquele momento eu oro no movimento de gratidão, eu vou estar ampliando a atuação daquele remédio no meu corpo. Então a oração, como diz Emmanuel, é o hino vibrante do universo, que é muito importante. E aí, a identificação com a natureza, você buscar algum dia o sol, né, o nascer do sol, o entardecer. E esse garoto? Esse garoto chegou da escola, guardou a mochila, falou: Rex, vem cá, amigão, eu estou com uma parada federal, você vai me ajudar, vamos rezar. Rezar é diferente de orar, porque a reza, ela é egóica. A reza, ela tem uma direção, eu estou dando serviço para Deus, eu quero que Ele faça desse jeito. A oração, eu peço força para poder resistir os desafios. E esse garoto chegou e chamou o Rex: vamos rezar. E a mãe percebeu que ele chegou da escola, não foi nem lanchar, não foi. Meu filho, o que está acontecendo? Já está de noite. E você até agora está aí rezando. Mãe, eu estou rezando para Deus. Mas o que você quer com essa reza? Para que realmente, olha, mãe, Curitiba seja a capital do Rio Grande do Sul. Se meu filho
filho, onde você tirou isso? Curitiba é a capital do Paraná. Faltou essa assessoria. Rio Grande do Sul, capital é? Faltou essa assessoria. Aí ele foi e disse, pois é, mas não foi assim que eu coloquei na prova. Quantos de nós estamos orando, Deus, muda meu marido? E tem que escolher o maridão. Deus, muda minha esposa. Tem que escolher. Deus, muda meu filho. E quem que tocou o bichinho? Então veja que é uma oração que não sai da boca só. Porque a oração, como diz Emmanuel, é o interfone que nos liga ao Criador. E através dos laços invisíveis do pensamento, ele nos atende amorosamente, nos inspirando as melhores soluções de caminhamento para as nossas vidas. Emmanuel disse que a oração é este hino vibrante do universo que ora o verme debaixo do solo, o homem e a mulher no solo e o Pai nas galáxias. A oração é o vai e vem da água do mar, é o mar orando, controlando as suas águas. A oração do vegetal, quando nós o colocamos na sombra, ele faz o fenômeno do fototropismo, da busca do sol. É o vegetal orando em sintonia ao Criador. É a oração quando aquele engenheiro está ali ensimesmado em cima de uma plancheta para a edificação de um edifício. Com aquela mãe dizendo, meu Deus, que remédio eu dou para o meu filho. Então a oração, ela vem a ser para nós, conforme nos colocou Jesus. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Está em Mateus capítulo 26, versículo 41. Eu pergunto, orai e vigiai, ou vigiai e orai para não cair em tentação. Vocês caíram em tentação hoje ou não? Não precisa falar não. Tentação é raiva? Pois vai vir, a hora que eu chegar lá eu vou falar, é uma tentação ou não? É. Mágoa é tentação? Irritabilidade é tentação? Então vamos ver que todos nós passamos por tentações a todo momento. Porque por isso que ele diz vigiai e orai é igual dirigir. O Espírito André Luiz diz assim, as nossas tentações são tão intensas que às vezes uma pessoa, como ele estava falando a respeito de Ambrosina, que é uma médium de profundo equilíbrio, e ele pergunta algo, se ela pode vir a falir, ele disse, olha, numa viagem de muitos quilômetros, os últimos metros pode acontecer muita coisa. Então é muito importante que nós nos vigiemos para não tomar atitudes precipitadas, atitudes automatistas, que nós reflitamos. Eu estava lá no meu trabalho, tinha uma avó sentada e a neta falando assim, vai, eu vou chegar lá, vai ver, eu vou falar para ele desse jeito assim, e se caso ele mexer, eu vou dar um bufete nele. E ela agitada, aquela avó bem centrada, né? Ela deixou a neta falando, na hora que a neta sentou perto dela e acalmou, ela só pôs a mão no joelho da neta e falou assim, minha neta, põe sentido no que você está fazendo, no que você quer fazer. Põe sentido, o que quer dizer? Ela foi acalmando, depois falou, ó, é verdade, né? Aquela encrenca já não fede, não cheira, então eu vou chegar lá e, é verdade, vó, o que é pôr sentido? Naquele momento, em outras palavras, o que ela te ajudou a neta a fazer o quê? Uma oração. Saia da situação circunstancial e entre em contato com quem você é, no que você está fazendo, no que você quer fazer. Por isso que é muito importante que nós busquemos querer realizar. Porque todo poder, ele é autoconcedido. Deus já nos criou potencialmente com todo o poder da nossa autotransformação.
Mas quem vai nos permitir ou não, sou eu mesmo. Jesus nos afirma, tudo que eu faço, vós podeis fazer, e muito mais, se tiverdes fé. Portanto, nós vamos perceber que o próximo passo é saber o que realizar. Questão 919A do Livro dos Espíritos. Qual a forma, o meio prático para que eu possa resistir ao mal e desenvolver o bem? Santo Agostinho nos dá todo um projeto. Com isso eu vou desenvolver a vigilância e sentir através da oração que se deve realmente realizar. E com isso eu vou efetivar a mudança. E ninguém tem poder de fazer isso por nós. Ela é pessoal e intransferível. E aí nós vamos perceber como que eu posso fazer para me libertar da depressão, da ansiedade, desenvolvendo a serenidade consciencial. Vou estar desenvolvendo a confiança em quem? Em mim mesmo. Quem eu sou? Filho de Deus, aprendiz da vida, estou sujeito a errar, mas tenho a responsabilidade de me autoacolher, de me autovalorizar e buscar a ajuda necessária, porque eu quero, com base em confiança em Deus na vida, eu vou desenvolver agora a fé convicta. Fé em si, fé na vida, fé em Deus. Vai nos levar ao quê? Ao encontro de quem? De Jesus. Narra-nos o Espírito Humberto de Campos, do livro Boa Nova, que havia uma mulher que era sonhadora, com profundos conflitos de ordem familiar. O esposo altamente atormentado. E num desse movimento de angústia e depressão, aquela que trabalhava na intimidade do seu lar dizia: Dona Joana, passa por Cafarnaum. O homem, amor. O homem fala do pão, do peixe, da pedra. Ele fala que todos somos irmãos, filhos de um mesmo Pai, e que nenhum de nós estamos desamparados. Vamos ouvi-lo. E Joana de Cusa, ela foi ouvir Jesus. Amor à primeira vista. Quando Jesus fala das bem-aventuranças, Joana de Cusa se inebria de tal forma que naquela tarde de noite ela pede uma entrevista a Jesus e consegue na casa de Pedro. Quando ela bate à porta, ela ouve aquela voz terna, amiga, acolhedora: entre, Joana, entre. E quando ela abre a porta, que ela olha, é Jesus. E naquela emoção, ela diz: Senhor, o Senhor me conhece. Eu que estava disfarçada no meio da multidão. Ele a acolhe, como acolhe a todos nós. Diz: oh, Joana, olhando nos olhos, eu sou o bom pastor. E o bom pastor conhece todas as suas ovelhas nominalmente. Jesus nos conhece a todos nominalmente. Seja na dor, seja na alegria, na ansiedade ou na depressão, busquemos o recurso da oração, que nos interliga ao coração de Jesus, que em nome do Criador nos ampara e nos acolhe incessantemente, quando Ele nos afirma: os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. É o antídoto de todos e quaisquer males das nossas almas, o amor. Que Jesus nos abençoe e guarde em paz.
irmãos, para a oração de encerramento, fica as palavras do nosso querido Lacordaire, lembrando a todos que amanhã, às 9 horas da manhã, ele estará conosco aqui, realizando seu seminário a respeito do relacionamento familiar. Lembramos a todos que temos a nossa livraria ali também, com livros, há uma camiseta que o Abrigo fez em comemoração aos 70 anos, aqueles que desejarem adquirir possam fazer. Desejamos a todos um bom retorno aos nossos lares, na paz de Jesus. Muito obrigado, boa noite.